tinha trava em algumas coisas, eu não me permitia em algumas coisas. Eu comecei a me aceitar que eu poderia crescer em algumas coisas a partir daqui do Brasil. Eu tinha esses caras que faziam isso comigo e eu não podia falar nos professores, porque senão eu apanhava de novo e não ia resolver nada. Aqui no Brasil reclama de machismo, né? Quem, Nilma, você reclama de machismo? Não tem machismo aqui no Brasil, nem Não nada. conhece? Não tem machismo nada. Meus queridos e amados irmãos, que alegria! Estamos iniciando aqui mais uma entrevista, mais um podcast. Hoje com um convidado muito especial, diretamente de Angola, como um presente de Deus para o nosso Brasil. Hoje eu vou deixar para ele fazer as apresentações, quem é ele, mas eu tenho a honra de receber aqui o Príncipe Chitunda. Satisfação Toda minha. Desde já, muito obrigado por aceitar o convite, de estar aqui comigo, podendo compartilhar um pouco da sua história, que já tive o prazer de ouvir numa ministração. Sim. E esse pessoal quer saber quem é o Príncipe Chitunda. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pastor. É uma alegria muito grande. Eu sou o Príncipe Chitunda, eu sou de Angola, do sul de Angola. A pergunta que todo mundo se faz, né? Príncipe, mas todo mundo assusta quando eu falo o nome de príncipe, né? Eu sou de uma linhagem de reis lá do sul de Angola, por isso que eu sou intitulado de Príncipe Chitunda. Chitunda, a tradução é que significa príncipe, na verdade. Por isso que o meu nome ficou Príncipe Chitunda. Literalmente está escrito Príncipe, se a gente for traduzir. Certo. Exatamente. E eu estou aqui no Brasil já há 4 anos. Saí de Angola com o propósito da busca de melhores condições de vida. E cheguei aqui, tive algumas oportunidades de estar na faculdade, conhecer um monte de pessoas. E está sendo uma bênção, graças a Deus. Hoje o senhor está morando aqui? Moro na Grande São Paulo. São Paulo, capital. Que legal. E já começando aqui as perguntas, você viu uma oportunidade de melhora de vida aqui no Brasil. Como é visto lá de Angola? Como que as pessoas enxergam aqui o Brasil? Tem duas perspectivas, tem 2 pontos de vista para quem está em Angola. É um país muito desenvolvido em termos de tecnologia, pessoas com mentalidade mais para frente, mas também tem o outro lado que a gente vê muito da Record, o tiroteio do Rio de Janeiro. Então todo mundo olha o Brasil como uma ótima opção para morar, porém precisa estar disposto para suportar os tiroteios que a Record... Correr o risco. Correr o risco, exatamente, da Record. E no quesito igreja, os irmãos de lá, como eles enxergam a igreja aqui? Muito forte, porque o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Porém, o povo angolano ele consome muito conteúdo do Brasil. Certo. As igrejas são muito influenciadas pelo Brasil. A Europa tem menos impactos em Angola do que o Brasil. O Brasil tem mais impacto em Angola, entendeu? Então, recebe muitos missionários brasileiros, recebe muitos materiais como Bíblia, materiais de evangelismo do Brasil. Então, o Brasil é um país muito presente lá. Entendeu? Tanto é que você encontra pessoas lá, falam, gente, bom dia, esses que são daqui do Brasil e tal, pelo excesso de consumo de conteúdos que vêm daqui do Brasil. Sim. Aqui no Brasil, a gente recebe algumas notícias, e você vai me dizer se isso é verdade, sobre os cultos lá da África, não sei se é exatamente de Angola, que muitos cultos assim mais avivados, mais longos, as pessoas mais dispostas a adorar, e aqui já um pouquinho mais sistematizado. Cronometrado. Pastor, não vai acabar hoje não. Mas não!
Inclusive, aqui, né, nas igrejas, é onde eu já passei muitas igrejas, você já tem o teu cronômetro lá à tua frente para controlar o culto, né? Um pastor amigo meu, antes de eu responder, ele foi para a África a primeira vez, e acho que ele foi primeiro no Congo, depois foi para Angola. E ele foi lá e pregou 30 minutos. E terminou de pregar, entregou o microfone, o pastor perguntou para ele, o que aconteceu? Ele não estava adaptado ainda. Só para você ter noção, antes de eu responder, eu lembro, eu não sei se esse pastor ainda está vivo. Uma vez ele falou, ele chegou e disse assim, eu vou terminar de pregar até que o relógio do céu me dizer para. Ele estava não no Cronos, no Kairos. Mas é porque assim, o povo é muito sedente da palavra. Isso é bom. Isso porque é um continente muito sofrido. E nós somos alimentados pela esperança de Cristo Jesus. E quando a gente vai para a igreja, a gente tem uma média, né? Por exemplo, para nós, a gente vai 8, e o máximo que a gente conta, a gente volta em casa pelo menos 13 horas, meio-dia, 13, dependendo de quem. Os nossos sermões, eles demoram 30 minutos, não, 30 é difícil. 30 é difícil. Eu comecei a ter dificuldade quando comecei a pregar aqui no Brasil, e depois eu fui me adaptando para pregar 30, 35, 40. Nossa. Mas nós lá é uma para lá. De 1 hora para lá. Isso. E eles já estão esperando. Já tranquilo. É porque tem uma coisa, o pastor ou a pessoa que estiver ministrando, eu considero igual um professor que está dando aula. Eles anotam também? Eles anotam, mas eu falo na questão de quando o professor que estiver dando aula é um pastor que sabe reter a atenção dos alunos e a aula dele é mais interativa, ele tem um conteúdo que faça sentido na vida das pessoas, os alunos ele nem percebem como passa os 45 minutos que é dado na sala de aula. Certo. Então eu falo assim, para assumir a responsabilidade de ministrar uma palavra em púlpito, precisamos também ter muito zelo em preparar a pregação, o sermão, porque se o sermão estiver bem preparado, a pessoa não vai perceber como passa os 30 minutos, Sim. pastor. Entendeu? E outra coisa, nas igrejas hoje a gente quer ir na igreja por formalidade. Então, não, eu vou rapidinho, já volto. Ou seja, já tem outros compromissos depois da igreja, por isso é que fica olhar toda hora no relógio. E nós fomos doutrinados que na igreja você não pode controlar a hora, porque você já teve os seus 6 dias de trabalho, tudo do César. Dê a Deus o que é de Deus. Dê a César. Você já deu 6 no César, agora terá só um. Né? Você no domingo à noite, quando vai para o culto, uns vão no sábado para ir para o culto, uns vão no domingo de manhã. Não é o dia inteiro. Fica à vontade, se programa, não cria. Entendeu? Então nós fomos programados por isso. Por isso que quando vem um pastor falar 1 hora, 1 hora e meia, a gente está acostumado já. Que bênção. Muito bom essa forma de entender, né? Sim. Então, assim, não, eu separei esse tempo para o Senhor e eu estou aberto aqui. Exatamente. Glória a Deus. Príncipe Chitunda, eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre a sua história, desde lá, seu nascimento, como que foi sua criação, a região onde você foi criado, como foi sua família. Eu nasci em 1996, tenho 28 anos, vou fazer 29, tô ficando já velho já. Tá nada. Sou do sul de Angola, de uma região chamada Tibasa, uma região que é liderada por reis. Né? A África em si, ela é dividida por tribos, cada país está dividido por tribos e cada tribo tem os seus dialetos, fora as línguas que os colonizadores deixaram lá. Tem mais de 50 dialetos, e eu sou da região sul que fala umbundo. E o meu bisavô ele é criador de uma das tribos, de 4 a 5 tribos que existem lá no sul de Angola. E essa linhagem era intitulada a linhagem Chitunda. Quem pode ter esse nome Chitunda é aquele que é rei ou tem a probabilidade de um dia assumir o reinado.
A minha irmã ela não tinha o direito de ter esse nome, Chitunda, porque a mulher não pode reinar. Certo. Não pode. E o tempo foi passando, o meu bisavô reinou, passou para o meu avô reinou, e estava a chegar porque o indicado era o meu pai. Né? E o meu pai ele tinha feito todos os processos, para todos os rituais para a tomada de posse, faltava um. Esse um que faltava, você precisa esperar o rei anterior morrer, porque o ritual da última tomada de posse envolve, né, tem que cortar a cabeça do rei anterior, racha a cabeça no meio, ele ferve em uma panela grande, e aí você toma um banho com aquela água. Esse é o último ritual que a galera considera Certo. tá pronto, Tá. pode assumir. Hoje tem um rei reinando lá. Hoje tem um rei reinando, tanto que por esse ritual, a cultura e a forma de reinado até hoje nunca mudou. Nossa. A metodologia é a mesma, a cultura é a mesma, a submissão é a mesma, o machismo é o mesmo. Ah, é? Aqui no Brasil reclama de machismo, né? Quem é Mirma, você reclama de machismo? Não tem machismo aqui no Brasil. Não conhece? Não tem machismo nada. Não tem machismo nada aqui no Brasil. E há uma probabilidade de você um dia se tornar um rei lá? Não mais. Não mais. Não mais porque o meu pai, quando chegou a vez do meu pai, ele recebe a mensagem cristã. Porque esses não são cristãos, esses reis eles têm pactos com outros deuses. Certo. Com os princípios cristãos não bate certo. E o meu pai, ele recebeu uma mensagem por alguns missionários que foram para Angola nos anos 1980 e ele aceitou a mensagem. Só que ele precisava decidir ou continuar no reinado ou ser cristão. E o meu pai, ele não aceitou continuar. Ele não aceitou devido à fé dele que ele escolheu pelo Senhor. Exatamente, pelo Senhor. Aí o pai dele ficou chateado. Seria uma desonra para a família? Uma vergonha. Uma vergonha. Ele fez envergonhar o nome Chitunda. Certo. Tanto é que se o meu avô estivesse vivo, ele ia mandar tirar esse nome. Porque desonrou. Nossa. O que ele havia assumido anteriormente. E o meu pai, tanto é que ele foi expulso de casa, ele foi expulso da comunidade, ele foi morar na rua e ele foi amaldiçoado. E ele não mora mais nessa região? Não podia nem pode morar voltar lá. Agora já pode. Agora a gente vai. Já se passaram anos. Já passaram-se anos e a gente é recebido como filho dos reis. Certo. A gente lá, tanto que se a gente for lá hoje, eles vão matar cabrito para essa carne. Certo. Vamos fazer festa. Vamos fazer festa. A gente tem herança, tem terras lá. Que aquelas terras, nenhuma outra pessoa pode usar senão a gente. Senão o rei atual vai amaldiçoar ele. Vai colocar de É castigo. muito forte essa cultura. É muito forte. É muito forte. Tá lá as terras virgens, ninguém plantou nada. Certo. Tá me esperando eu prosperar para ir começar a plantação. E como que foi sua infância? A minha infância foi a pior coisa da minha vida. Minha infância e adolescência foram as piores. Muito difícil. Muito. Porque quando meu pai sai lá, vem para as civilizações, o meu pai passa no processo de adaptação. E esse processo de adaptação, meu pai não sabia falar português. Porque as comunidades não falam português. E nas civilizações, embora era pós-guerra, mas a sociedade ela exige um padrão social. E nós não completávamos aquilo que a sociedade exigia na época. Então, a gente sofreu muita exclusão. Exclusão que fala? Certo. Muita exclusão. Eu fui tarde na escola, começamos a estudar debaixo de uma árvore, depois debaixo de uma árvore, depois melhorou um pouco. A gente foi para um prédio destruído pela guerra e aquele prédio ele não foi renovado até hoje. Só que ainda assim, quando a gente conseguiu uma escola que tinha paredes melhores, não tinha porta, não tinha janela, mas tinha teto, aquela já era a escola para quem financeiramente estava normalmente, né? Os pais eram militares e tal. E
E aí eu não correspondia ao padrão social que eles exigiam na época. Eu não tinha a roupa bacana que eles tinham, eu não tinha o uniforme que eles tinham. Então, foi muito terrível. Eu tinha dois colegas que eu lembro, inclusive eu menciono o nome deles mesmo no meu livro, que foi o Pirata e o Vadinho. Um sentava na minha esquerda, o outro na direita. Eu tinha que fazer as provas deles e a minha, ou seja, eu tinha que estudar na escola 3 vezes mais. Se eu tirasse a nota 10, eles tinham que tirar 10 também, porque se eles tirarem 9, eu apanhava. Nossa. Se eu tirasse 9 e eles tirassem 8,5, eu apanhava. Se eu tirasse 9, eles tirassem 9 junto, estava tudo bem. Se eu tirasse 9 e eles 10, aí perfeito. E por que acontecia isso? O padrão social deles era melhor que o seu? O padrão social deles era melhor que o meu, e na época os pais deles eram policiais, e eles faziam e desfaziam e ninguém mexia neles, porque os pais defendiam eles. Certo. Em Angola tem isso, tipo, sabes quem eu sou? Uhum. Entendeu? Então, o sabes quem eu sou, ninguém pode te tocar. Uhum. Então, eu fiquei 4 anos apanhando desses caras direto. Quando eu conseguia alguma coisa para comer na escola, eu nem comia, porque eles recebiam de mim. Entendeu? Então, foram 4 anos terríveis. Eu lembro. Isso você tinha por volta de quantos anos? Isso foi por volta de 13, 12, 13, 12, 13, 10, 11, 12, 13, por aí. E eu pergunto porque num período desse, a gente não tem estrutura psicológica para lidar com essas coisas. Não tem. Eu acredito que eu carreguei muitos traumas ainda, que eu estou recuperando agora. Certo. Com a minha psicóloga me ajuda bastante, Uhum. porque eu tinha trava em algumas coisas, eu não me permitia em algumas coisas. Eu comecei a me aceitar que eu poderia crescer em algumas coisas a partir daqui do Brasil. Eu tinha esses caras que faziam isso comigo e eu não podia falar nos professores, porque senão eu apanhava de novo e não ia resolver nada. Entendi. E aí eu tentei me juntar em amigos do bairro, por ser vizinho provavelmente teria uma consideração. Aí todo mundo tinha um carrinho de brinquedo e eu tinha o de lata. Então também, quando eles faziam uma caravana para andar sem fileira, cada um com seu carro, eu não podia, porque o meu carro era diferente deles. Eu não podia, porque o meu carro era diferente deles. E aí eu disse, eu vou para a igreja, na igreja de Deus. Todo mundo lá é cristão, vou me aceitar. Certo. Parece que na igreja foi pior. Meu Deus. Foi pior, porque eu tenho amigos, eu só não vou falar o nome porque eles ainda estão por aí, e eles sabem que eu falo isso. Certo. Porque quando a gente era adolescente, eu sofria humilhação deles em frente de muitas pessoas, de meninas. Tanto é que eu cresci até eu ter 20 anos, 21 anos, eu não sabia nem falar com uma mulher. Porque os meus amigos me ensinaram que eu era burro, eu era feio e eu não tinha capacidade. Então, por que eu vou falar com alguém se eu não tenho capacidade? Uhum. Entendeu? Então foi uma fase terrível. Aí quando as meninas vinham, os amigos vinham para brincar com a gente em casa, eles me batiam em frente das meninas. Nossa, Eu não podia fazer nada. complexo de inferioridade só aumentando. Era terrível. Tanto é que depois eu tinha que treinar jiu-jitsu para ver se eu aprendesse a me defender. Só que não consegui continuar porque a gente não tinha condição para poder manter aquilo daí. Certo. Então, o meu amigo praticamente era meu pai. E era uma fase que eu não tinha o acompanhamento materno. Eu só tinha o paterno. Você não morava com sua mãe? Não, meus pais eles se separaram muito cedo, 2004. Uhum. Então, nós tivemos a criação pelo nosso pai, eu e a minha irmã. Então, o meu pai passava o dia fora e quando ele voltava, é que ele tirava aquele tempo de ficar com a gente, tal, que não supria, porque a gente era criança e criança precisa brincar com criança. Então, eu interrompi a minha infância, a minha adolescência, porque eu não conseguia
retribuir o mesmo padrão social que a sociedade exigia na época. É pesado isso, né? Eu fico imaginando que tem pessoas nos assistindo e talvez se identificando. Quantas vezes foi humilhado na família, na escola? E assim, hoje, eu acredito que são muitos degraus também para ir vencendo, como você disse, vai se curando pouco a pouco, vai tratando. Mas se fosse para deixar um conselho para pessoas assim, o que você falaria para essas pessoas que passaram, também tiveram traumas parecidos ou outros, e que hoje essa pessoa talvez ainda está travada? Eu diria para essas pessoas, e eu tenho encontrado vários adolescentes com essa dificuldade, hoje eu trabalho com adolescentes também, porque a minha luta hoje é fazer com que muitos adolescentes não necessariamente passem na mesma dor que eu passei quando eu era adolescente. E quando você tiver, para quem estiver passando, eu vou falar para quem tiver e para quem passou, para quem estiver passando, isso fala mais sobre as pessoas do que sobre você. Uau, muito bom. Fala mais sobre as pessoas do que você. Deus, você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Deus não te humilha. Deus quer o melhor para você. E você é diferente. Eu não sei quem você é, mas você é diferente. Porque Deus permitiu que você fosse diferente e com a sua diferença, se calhar impactar a sociedade de alguma forma diferente. Por isso que nós não somos iguais. Então, esse é o conselho que fica para você. Ergue a cabeça, porque você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. E se as pessoas zombam de você, isso fala mais sobre eles do que sobre você. Logo, entenda que essas pessoas não são dignas de andar contigo. Saia desse ambiente e junta-se a pessoas que realmente querem te ver bem, realmente desejam o seu progresso. E para você que já passou, é difícil. É difícil o processo de superação. Eu não vou dizer para você que é fácil. Mas o primeiro passo é você querer sair dessa situação. E procurar pessoas que podem te ajudar. Tem pessoas que acreditam em você. Tem pessoas que querem te ver bem. Essas pessoas elas vão transmitir energia positiva para você. Vão te ajudar a marcar 1 passo, 2 passos para frente. Procura se inspirar em pessoas que passaram por processos como esse. Se conecta com essas pessoas. E isso vai te fazer não esquecer, mas olhar para o passado e olhar tudo que você passou como uma história e usar essa mesma história para você se tornar uma pessoa melhor. E quando você melhorar, usar essa história para ajudar outras pessoas que estiverem na mesma situação. Receba aí. Você falou um pouco antes, quando você veio para o Brasil, algumas coisas começaram a mudar. A forma também como as pessoas te viam. Sim. Isso impactou, determinou muitas coisas assim boas na sua vida também? Determinou. Hoje eu tenho um carinho gigante pelo povo brasileiro. Não é só porque o Brasil é um país melhor do que o nosso. É porque quando saem missionários vão para Angola, eles começam a enxergar coisas em mim que eu próprio nunca enxerguei e pessoas que cresceram comigo nunca enxergaram. Eu comecei a receber elogios de algo que eu nem sabia o que era, de missionários que foram para lá. E aí eu disse, será que eles só estão falando porque são cristãos? Porque... Mas eu comecei a fazer uma autorreflexão que não necessariamente eu era tudo aquilo, só que eles olhavam numa lupa do que eu era e do que eu podia me tornar. Certo. E eu comecei a acreditar. Entendeu? Eu comecei a acreditar. E no final eles mostram uma possibilidade de eu poder vir para o Brasil. E eu falava, mas como eu vou para o Brasil se eu nem consigo pagar uma faculdade minha? Eu vou para o Brasil como? E como eu fiquei com eles durante 33 dias, eles perguntaram para mim se eles podiam me pagar, qual era o valor. Eu disse, vocês estão doidos, como vocês vão me pagar? Eu não tô acostumado. Eu vivi bem com vocês, eu morei em apartamentos que eu nunca viveria. Eu comi comidas que eu nunca comeria com vocês aqui. Eu tive 3 café, almoço e janta. Às vezes tem a lanche da tarde, vocês vão dizer, vão me pagar. Eu sou beneficiário de tudo isso daqui. Né? E aí eles, no coração deles, eles falaram, na minha ausência, eles usaram uma estratégia. Tinha um cara chamado Reginaldo, grande, igual eu, de Londrina. Ele disse, vem, vamos, eu preciso que você me mostre a outra entrada do prédio. Eu, todo inocente, eu fui tentando mostrar para ele. Aí eles se reuniram rápido.
Oi, precisamos fazer alguma coisa para ajudar esse moleque. Tá, traduzindo pelas minhas palavras, eu não sei o que eles falaram, entendeu? Esse moleque aí acho que precisa vencer na vida, não sei lá. Aí eles juntaram uma grana, eu lembro, acho que deu $400 na época, ou $300, por aí. Aí eles juntaram essa grana e me deram de presente. Eu fiquei sem jeito, eu nunca tinha visto aquilo aí. Não estava acostumado com isso. Que isso? E aí eu vi dólar, que é moeda estrangeira. A minha esperança começou a alimentar. Eu disse, vai mudar, as coisas vão melhorar. Uma parte, tratei documento, a outra parte, investi em um ofício. Investi num curso que aprendi a montar drywall, aprendi a montar azulejo, aprendi a pintar e engessar a parede. E comecei a trabalhar. Por isso que eu falo para as pessoas, o melhor investimento é no capital humano, investe em conhecimento, porque conhecimento vai te dar retorno financeiro. Comecei a trabalhar, começou a gerar dinheiro, eu continuava a falar com o Lucas, que o cara que abriu a porta para nós aqui hoje. Eu comecei a falar com outras pessoas, começaram a me dar aquela motivação. E o outro Lucas, que hoje é uma das maiores referências das palestras que eu faço, é uma das personagens principais do meu livro. E um dia eu disse, agora está tudo certo, eu vou. Eles ainda assim foram nas igrejas, juntaram grana, compraram a minha passagem. Eu cheguei literalmente que nem um príncipe da Inglaterra. Eu cheguei pousando lá em Guarulhos com a plaquinha. Príncipe Chitunda. Seja bem-vindo. Eu disse, sou eu. Eu recebo. Eu olhei para o tamanho do aeroporto e eu disse, meu Deus do céu, por amor. Aí ele pegou, subi no táxi, que eu cheguei 2 horas da madrugada. Ele me levou para Barra Funda. Esperei um pouquinho porque meu ônibus sairia às 6 da manhã. Eu chego no ônibus, o motorista vê a minha passagem, aí ele fala, tá bom, pode entrar aqui. Eu disse, aí aonde? Né, porque tem um leito, né? Aquele tem a parte de cima, tem a parte de baixo. Aí eles colocaram na parte de baixo. Eu cheguei, olhei as poltronas, eu disse, que é isso? Não creio. Não creio. Se eu creio, morro. Que coisa linda, né? Mas mover de Deus, né? Foi mover de Deus. Eu comecei a ver coisas extraordinárias. Um ônibus incrível que tinha internet, banheiro, água. Não tem no meu país. Não tem. Não tem. Uma coisa que você disse, agora você falou assim, as pessoas viam um potencial em você, que você começou a acreditar naquilo que elas já conseguiam ver em você, que você ainda não conseguia ver. E agora há pouco também a gente falava sobre o problema das pessoas nos desprezarem. Então nós vemos um extremo de pessoas que falam coisas das quais nós não somos, e o outro extremo de pessoas que falam bem a nosso respeito que a gente não consegue ver. Sim. Eu acredito que as pessoas precisam ter esse discernimento para fazer essa separação. Peraí, essa pessoa aqui está me puxando para baixo. E essa pessoa aqui está querendo me mostrar algo que eu ainda não estou vendo, né? Então não é acreditar em todo mundo, é acreditar nas pessoas certas, né? Que realmente estão conseguindo enxergar algo em nós. Exatamente, porque o brasileiro ele tem dificuldade de entender o angolano. Porque ele fala que o angolano fala muito rápido. Certo. Só que o angolano fala que o brasileiro fala muito rápido. E naquele tempo eles me encontraram, eu era o meio termo. Eu entendia eles, porque eu já gostava do Brasil, e eles me entendiam. Então, em muitos momentos, eu ajudava eles praticamente que ser eu fiquei um guia turístico, porque eu entendi aquele, eu entendo esse, então eu intermedio a comunicação que eles não entendem. E eles começaram a me dizer, pô, tu é um comunicador nato. Eu disse, comunicador nato? Eu disse, o que é isso? Não sei. Nossa, e depois tu é carismático? Eu disse, talvez isso. Porque a maior dificuldade que a gente passa, o que nos resta? É encontrar paz, sorrir em meio à dificuldade, porque senão a gente, o que resta, né? Então isso começou a me motivar. E eles faziam um trabalho incrível com crianças, eu ajudava. E tinha pessoas que olhavam para mim e
davam um elogio, até chegavam a me dizer que, nossa, que nego bonito e tal. Eu falava, para de me iludir, pô. Eu vou acreditar. Eu vou acreditar. Aí a gente fica meio sem jeito, quando a gente não está acostumado de ouvir isso. Eu falei, os missionários, eles gostam de iludir a gente aqui. Mas você sabe, príncipe, que olhando para a história de José, os irmãos de José não conseguiam ver o que José carregava. Sim. O pai ainda considerou no coração dele, mas ainda também não conseguia enxergar. Aí, Potifar enxerga potencial em José, que Potifar não é da família de José. O faraó enxerga, até o chefe do cárcere enxerga. As pessoas de fora enxergaram em José o que a própria família não enxergou. E isso acontece, né? E é o que também você tem relatado aí da sua história. Por isso que eu aconselho para as pessoas que, às vezes, é muito importante você sair do lugar onde você nasceu e cresceu. Porque você vai ter muito mais dificuldade em se desenvolver nesse lugar. Certo. Porque ninguém enxerga potencial em você e as pessoas sempre procuram te puxar para baixo. Quando você vai para lugares diferentes, as pessoas não enxergam aquele príncipe que tem a calça rasgada. Certo. As pessoas vão começar a te enxergar a partir dali onde você chegou para o que vier para frente. Muito forte isso. Entendeu? Então, aí é onde você tem a oportunidade. Tanto faz você, que você está começando num meio totalmente diferente, de começar uma jornada totalmente diferente, porque todos que você encontrar, eles vão te dar uma confiança. Uhum. E aí você tem a oportunidade de desenvolver com aquilo que você enxerga dentro de você e aquilo que eles forem enxergar. Foi exatamente isso que as pessoas enxergaram quando eu cheguei aqui. E até tem pessoas que me falam assim, nossa, você está se desenvolvendo muito rápido. Eu falo, se desenvolveu muito rápido? Eu tenho 28 anos, cara. Se fosse se desenvolver muito rápido, a partir de lá, com o tempo que eu comecei a batalhar para tentar frustrar esse pensamento que as pessoas tinham, eu estaria muito longe. Eu não estou evoluindo muito rápido. É porque você não conhece o processo Brasil para lá. Você só conhece o Brasil para cá. Certo. Só para você ter noção, eu tenho um podcast, eu entrevisto inúmeras pessoas, eu conheço inúmeras histórias e hoje eu estou tendo a primeira entrevista, ou seja, você é a primeira pessoa a me fazer uma entrevista. Ah, é? É. Nossa, que honra. Meu Deus, agora... É primeira pessoa. As pessoas provavelmente sabem da minha história por intermédio do meu livro. Ou por intermédio, eu fui para a Globo, fui para a Record, mas na Record e a Globo não é uma entrevista que você vai falar das coisas. Eles vão falar um pouquinho, falar sobre alta performance, que eu carrego hoje nas empresas falando, e é 15, 10 minutinhos e já era. Uhum. Entendeu? Então, as pessoas conhecem o príncipe do Brasil para cá. Eu morava na universidade em São Paulo, eu fui presidente dos estudantes durante um período, e eu era muito julgado pelas pessoas, ainda. Dizendo que eu era arrogante, eu era não sei o que e tal, um monte de coisas. E as pessoas nunca tiveram oportunidade de me conhecer. Eu sei que a minha primeira impressão passa essa imagem, eu sei. E eu sei o porquê que passa essa imagem. Agora estou curioso. A minha primeira impressão, para quem me conhece de primeira, sem influência de ninguém, porque se for por influência de alguém, ele já vai me encontrar com esse acesso fácil. Uhum. Por tudo que nós falamos aqui anteriormente, desde a adolescência, desde a infância, eu sofri muito. Então, eu não sou acessível para qualquer pessoa do nada, porque eu não quero mais me machucar igual eu me machuquei igual era na infância e na adolescência. Como se fosse uma proteção já. Entendeu? Né? Então eu tenho que saber qual é a intenção da pessoa. E depois, porque eu sei que eu dou o meu coração, eu não dou 50%, eu dou 100%. Então eu fecho para saber quem é e depois a pessoa acessa. Então essa primeira impressão
transmite arrogância para as pessoas. E eu lembro uma vez, no lançamento do meu livro, pessoas que foram lá, eu expliquei um pouquinho disso. E tem algumas pessoas que têm essa impressão. No final vieram me abraçar e pedir perdão, assim, inclusive foi muito emocionante. Só que eu também, eu não posso, não é que eu não posso, não, as pessoas não têm tempo, eu moro em São Paulo, de chegar, conversar e saber o que está acontecendo. As pessoas tiram a sua conclusão e acabou. Sim. Entendeu? Enquanto que às vezes eles perdem a oportunidade de fazer amizade, porque as pessoas que chegaram perto de fazer uma amizade comigo, hoje são pessoas que falam assim, agradeço o dia que eu tive a oportunidade de te conhecer. Que legal. Entendeu? E eu falo isso tudo para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Foi Jesus que me deu essa oportunidade, foi Jesus que me transformou, foi Jesus que tem me dado esses espaços para falar, então é a Ele que eu devo. Glória a Deus. Como foi a conversão, sua conversão? A conversão foi do meu pai. Assim, essa é uma pergunta interessante. Eu cresci já no meio cristão. Meu pai passou essa toda a turbulência sem ter filhos antes. Uhum. E quando ele tem a nós, aí a gente já nasce num berço cristão. Mas aí onde está a questão? Nós vamos para a igreja quanto criança, mas ainda não somos convertidos. Certo, isso mesmo. E a minha conversão, ela vem literalmente em 2017. 17. Porque eu tinha saído da igreja, eu estava frustrado. Porque a igreja não... A gente espera que a igreja pudesse acolher um pouquinho mais. A gente acaba esperando mais das pessoas. Das pessoas. O foco da igreja não pode ser as pessoas. É a cruz. Uhum. Porque as pessoas são falhas igual nós. Sim. Só que eu não tinha maturidade para entender isso. Né? A maturidade do evangelho. A gente precisa entender isso muito bem. Foi quando, mais uma vez, um pastor brasileiro chamado Manuel Chaves, ele está em Pernambuco, teve a oportunidade de revê-lo, eu vi em 2016, e revi-lo esse ano. Ele foi fazer um evangelismo lá e falou sobre o santuário. E lá foi a minha conversão. Glória a Deus. No dia que eu disse, eu vou ser batizado, ninguém acreditou. Disseram assim, é triste dizer isso, né? Mas eles disseram assim, ele só está querendo ser batizado porque o pastor é branco. Nossa. É o que você acabou de falar, né? As pessoas tiram as suas conclusões sem saber. Ele está querendo batizar só porque o pastor é branco. E foi difícil. Eu disse, mas eu vou batizar, eu sei o que eu quero. E desde lá para cá, graças a Deus, a minha vida não é a mesma. Glória a Deus. É muito lindo, eu gosto muito de ouvir histórias, de ler biografias, de assistir documentários, porque eu gosto muito, aprendo muito. Sim. E estou aprendendo muito aqui com a sua história. E é tão poderoso saber o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, né? Na vida de uma pessoa que às vezes está lá sem esperança, nada acontecendo, ela achando, nossa, eu acho que eu nasci para sofrer. Tem gente que carrega isso com ela, né? E hoje, ouvindo aqui a sua história, ver de onde Deus te tirou, qual era a sua perspectiva, talvez nem tinha perspectiva de vida, e hoje vivenciando tudo isso. Eu não tinha perspectiva de vida, é aquilo que fala, o improvável. Se existe uma história que é o improvável, uma dessas pessoas sou eu. Hoje, o meu pai, ele morre de orgulho, assim. Que alegria. Porque nem ele próprio esperava. Sim. Eu tenho eu não sei se esse vídeo foi story ou um post, eu vou rever no meu Instagram, que o meu pai falou que eu, quando tive filhos, é na esperança de me ajudarem no trabalho braçal, em cultivar a terra, para a gente ter alimento. Nunca passou na minha cabeça que o meu filho sairia da cidade onde a gente nasceu para a capital da Angola. Só isso. Isso ele já não conseguiu imaginar. Isso não conseguiu imaginar. Só que ele não entende que foi um chamado dele. Eu estou aqui, é por uma palavra do meu pai. Como assim? Depois desse cenário todo que eu passei, infância e adolescência, o meu pai, ele percebeu que eu não estava feliz.
E o meu pai não podia fazer nada. Eu lembro que um dia ele me encontrou, assim, debaixo de uma árvore, de manga. Ele falou assim: filho, eu sei que você não se contenta com a vida que a gente te dá, mas eu não posso fazer nada. Você é o único homem. Você é o único que pode reverter isso daí. Meu Deus. Então, você tem a minha bênção, eu vou orar por você, mas você precisa fazer escolhas diferentes. E você pode conseguir. Naquele dia foi uma palavra. Essa frase me faz confusão até hoje. Meu Deus, muito forte. Aí eu tive que tomar decisões malucas. Eu fui para a capital, fui morar na rua. Morei na rua na capital. O meu pai não sabia, porque se eu falasse para ele, ele me chamava de volta. Você foi para a capital, não para casa de um familiar, nada. Foi. Eu fui na perspectiva de ficar na casa de um familiar e depois não deu certo. Nesse período de procurar um lugar para ficar, eu tive que bater cabeça. Eu lembro que um dia dormi no hospital, outro dia eu dormi na esquadra da polícia, outro dia dormi em uma escola, 2 dias que eu dormi em uma escola. Acho que foram uns 8 dias assim, seguidos. E depois, um primo meu, ele tinha um amigo que estudou no Brasil e já tinha voltado em Angola, tinha uma casa, e ele pediu se ele pudesse ficar comigo. Aí ele recebeu-me, fiquei com ele, e aí comecei a vender roupas femininas. Comecei a vender perfumes femininos, roupas femininas, comecei a vender roupas íntimas de mulher. Isso começou a me ajudar. Começou a me ajudar. E aí, só que o meu prazo terminou na casa dele. Eu disse: vou morar na rua de novo? Eu disse: não. Aí fui procurar umas casas, encontrei uma casa que estava perto de um curral de porcos. Tinha uma... Não tinha janela, tinha uns furozinhos assim. E eu morei aí durante 1 ano. 1 ano com os porcos. E aqui tinha a minha casa. Meu Deus. E tinha um irmão da igreja, que aquele irmão, ele é indescritível. Ele tinha um carro. E eu fui falar para ele que eu sei dirigir. Eu menti. Que eu tinha carteira. Não tinha. O irmão confiou em mim e me deu o carro dele. Comecei a trabalhar com aquele carro. E aí comecei a aprender, comecei a fazer as coisas. Fui fazer minha carteira, depois consegui uma grana. E aí comecei a me desenvolver um pouquinho. Aí foi que depois essa trajetória aí se liga com a dos missionários, aí faz a ponte com os missionários. E aí eu larguei tudo para poder ajudar os missionários. Eu não sei o que passou na minha cabeça, mas eu disse: eu vou largar tudo para ajudar. E esse largar tudo foi uma ponte para me tornar quem eu estou me tornando hoje. Glória a Deus. Foi uma semente, né? Foi uma semente. Nem eu próprio sabia que eu estava a plantar. Sim. É porque Deus, às vezes, isso até é engraçado dizer, às vezes a gente pede para Deus: ah, Deus, eu quero só um celular. A gente espera às vezes que Deus vai dar um Motorola, aquele antigo lá, e ele vem, pá, dá o último iPhone. Deus é surpreendente. Demais. Deus é surpreendente demais. O quanto Deus foi surpreendente na minha vida não está escrito. Mas é aquilo que eu falo para as pessoas: esforço humano e poder divino. Como? Esforço humano e poder divino. Essa combinação. É. Você comentou sobre o seu livro. Fala um pouquinho para nós, mostra aí esse tema que é muito sugestivo. Ah, gente, eu tenho esse livro aqui que fala O Príncipe Pobre, do trono renunciado a conquistas inspiradoras. Esse livro eu escrevi exatamente para que você pudesse encontrar alguma esperança
na sua vida. Você tem um monte de sonhos e às vezes as pessoas te impedem de alcançar. Só que a gente tem uma força maior do que aqueles que nos impedem, que vem do céu. Eu tive que largar tudo que não tinha, né? Mas quando eu falo largar tudo, eu falo a minha família. Eu tive que esquecer que os meus pais estão aqui, a minha irmã está aqui, os meus sobrinhos estão aqui, para começar algo diferente, para ver se eu mudasse a história da minha família. Eu comecei a escrever tudo aqui. Quando eu terminei a minha jornada de vender paçoquinhas e pagar minha faculdade no metrô de São Paulo, na rua, uma moça um dia me encontrou e disse assim: Ana Galvão, eu não tenho dinheiro para comprar tua paçoca. E paçoca era R$1. Esse cara, no momento, você pode perguntar, mas a pessoa não tem R$1, no Pix, pelo menos. Mas ela falou. Mas eu enxerguei muita verdade nas suas palavras. Eu vou te levar na empresa onde eu trabalho. Eu já havia dado mais de 3.000 currículos. E para mim era mais uma pessoa. Certo. Mas só que o segredo de tudo isso, por mais que era mais uma pessoa, eu não deixei de fazer a minha parte. Eu continuei fazendo a minha parte. Dei, agradeci e dei a minha bênção para ela. Que Deus te abençoe pela atitude. Porque isso é uma atitude linda. Sim. Se acontecer ou não acontecer, a intenção é linda. É verdade. Ela foi. E não demorou 2 semanas. Me ligaram. Falaram aqui da empresa tal. E a gente vai marcar uma entrevista contigo. Agora entender tá, o poder da sinceridade. O nome dele é Renato, Bruno e Larissa. A Larissa era do RH, o Bruno era o líder técnico e o Renato era o gerente. Era uma empresa de tecnologia financeira. O que é que você sabe? Nada. Eu vou mentir por quê? Se eu mentisse para ele, eles iam me perguntar linguagens técnicas, aí eu ia me embolar tudo e não iam me recrutar. Eu disse assim, Renato, eu não sei nada. Eu estou à procura da primeira oportunidade, eu nunca trabalhei em nenhuma empresa. Mas uma coisa eu vou te dizer, se você me contratar, tu não vai se arrepender. Toda a energia que eu tenho eu vou depositar para aprender, para dar resultado. Certo. Esse cara é doido. Por que a gente vai perder tempo aqui, 45 minutos de entrevista, se eu não tenho muito para te dizer? Eu fui muito sincero. E isso foi muito interessante, porque depois deles terem me contratado, ele falou para mim que eu te contratei pela sua sinceridade. E eu tentei te deixar nervoso, e você não ficou nervoso. Porque o nosso mercado tem muita pressão, e você soube lidar com a pressão que eu coloquei em você. Eu disse, tu botou pressão? Eu nem percebi. Uau. Eu nem percebi. Então, esse livro fala exatamente sobre isso. A gente ser honesto. Tem uma frase que ela muito se repete nesse livro. O lugar onde nascemos não define nosso destino. Você não escolhe onde você nasce. Você não escolhe no ventre onde você nasce. Mas você escolhe onde você quer chegar. Eu não estou aqui no Brasil porque Deus me predestinou a estar aqui no Brasil. Eu estou aqui no Brasil porque escolhi estar aqui no Brasil. Eu não sou palestrante, não sou treinador comportamental, não sou criador de conteúdos digitais porque Deus me predestinou. É porque eu escolhi. Porque um dia eu peguei, sei lá, celulares sem qualidade, tive a vontade. E fui atrás, lutei e consegui. Claro que Deus estava no meio de tudo isso, mas tu precisa marcar o primeiro passo que Deus vai te impulsionar para você conseguir. Meu Deus. Então esse livro fala sobre isso. Glória a Deus. Que tremenda lição estou tendo e quem estiver assistindo também. Que maravilhoso. Somos nós que fazemos as escolhas, né? Somos nós que fazemos as escolhas. Somos nós. Lembra que o meu pai só falou e eu tive que tomar atitude. Ele liberou a bênção. Ele liberou a bênção. E Deus tem a bênção liberada para você. Ele é o nosso pai. Entende? Deus tem a bênção liberada para mim e para você. Depende se você quer essa bênção ou não. Entendeu? E hoje eu sou muito feliz porque eu consigo... Tem muitas pessoas que não vão ter oportunidade de me ouvir falar. Se calhar daqui a uns anos, daqui a alguns, sei lá, eu não sei o que Deus preparou para a minha vida, eu não vou estar mais aqui. Mas eu vou ter algo que vai falar por mim. Sim. Esse livro vai falar. Amém. Entendeu? E esse livro não fala só sobre alta performance profissional.
Esse livro não fala só sobre sucesso que o mundo fala. Esse livro fala sobre pessoa. Pessoa precisa de pessoa. Aprendi com o meu mentor Joel J. Joel J, muito bom. Pessoa precisa de pessoa. Uhum. Então, o poder das pessoas na vida de outras pessoas, né? O poder da Thaís, o poder do Lucas, né? O poder da Joyce, o poder do Sandriano. Essas pessoas que foram, e por intermédio de palavra, uma atitude, se calhar foi algo simples para eles, fizeram algo simples, nos olhos dele. Mas para mim eles fizeram o impossível, o grandioso, porque mudou a vida de uma pessoa que está mudando a vida de outras pessoas. Cada pessoa que eu alcançar, eu impactar e forem transformada, tem a semente deles. Sim. E eles não sabem. Eles não sabem. Eles não sabem. Muitas pessoas estão frustradas com pessoas. Sim. Ah, homem não presta, homem nenhum presta. Já generaliza, então agora eu já não vou me envolver com mais ninguém. Ah, eu fui muito decepcionado em tal igreja, então igreja nenhuma serve. Mas como você falou, né? Deus coloca pessoas na nossa vida e a gente precisa entender isso e pegar estas oportunidades. Sim. Qual é o recado que você deixa aqui para as pessoas? Já deixou tantos, mas para pessoas que neste momento talvez estão vivendo o pior momento da vida delas, talvez estão sem esperança, talvez até sem forças para tomar uma atitude. E o príncipe Chitunda quer deixar uma palavra para elas. Eu quero deixar a seguinte palavra. Você não pode deixar de acreditar ou de servir a Deus por outras pessoas. E você não pode deixar de cuidar ou de acreditar nas pessoas pela experiência de outras pessoas. Há sempre um remanescente fiel. E outra coisa, nós nos decepcionamos às vezes com as pessoas porque nós não enxergamos sinais que Deus dá pra gente. Todas as pessoas que nos relacionamos, antes, principalmente para quem procura namorado, namorada nessa área, Deus dá sinal pra gente. Verdade. Aquilo que aqui no Brasil falam, estamos conversando. Lá tem muitos sinais, só que você não olha com o olho clínico da fé divino, você olha com o olho humano da paixão. Entende? Mas, se você errar, se não der certo, tudo bem. Não defina a sua vida pelos erros que você cometeu. Todo ser humano pode errar. Nós só não podemos ficar presos aos erros. Então levanta e continua. Como fala o meu amigo, desculpas, elas até convencem as pessoas. Mas as desculpas não mudam histórias. Elas revelam quem você é. Nossa. Se você quer ser uma pessoa extraordinária, extraordinário, para de dar desculpa, tenha coragem, levanta e anda. Tu vai apanhar pra caramba, vai doer pra caramba, mas a sua resiliência, persistência, fé em Deus é que vai fazer com que você experimente o extraordinário para a sua vida. Eu acredito que esse é o conselho que eu quero deixar para você. Amém. Que bênção. Príncipe Chitunda, muito obrigado. Prazer, pastor. Prazer é meu. Obrigado por mais uma vez por ter aceitado o convite. Amém. E é uma bênção te ouvir. Amém. E tenho certeza que você é uma bênção, como eu disse no início, para a nação brasileira e por onde você tem passado. Eu já fiquei impactado o primeiro dia que eu te ouvi. Amém. E hoje vou estar aqui de novo. Que bênção, pastor. Um abraço para todos que acompanham o pastor, para a sua igreja também, para todos os membros, que Deus os abençoe. Eu tenho a certeza que um dia eu vou passar aí para poder assistir um culto com vocês aí. Para ministrar. Tomara que esse dia chegue. Amém. E vai ser um privilégio muito grande. E continua crendo em Deus. Deus tem planos para a sua vida. E se não nos vermos aqui na terra, desliga os olhos da terra e olha com os olhos da esperança que um dia nos encontraremos na eternidade. Amém, amém. Deus abençoe, gente. Um grande abraço e até a próxima.